Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Que bom ter esse tempo louvando a Deus, buscando o nome do Senhor. Para aqueles que ainda não deu um feliz ano novo, né? Queria desejar a todos um ano repleto de bênção. Eu gostaria de convidar a todos mais uma vez a nós orarmos agora, porque nós vamos entrar na palavra do Senhor, na meditação de João 14. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações nesta manhã, né? Então ore pedindo ao Senhor que tire todas as coisas que estão perturbando o seu coração e possa abrir, né, o coração para que a palavra do Senhor possa arraigar. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nosso Senhor, nós queremos bendizer ao Teu nome, glorificar o Teu santo nome pela oportunidade que nós temos de estar mais uma vez em Tua presença, buscando a Ti, poder Te adorar e poder estar agora entrando na Tua palavra. Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações mais uma vez. Suplicamos ao Teu nome. Neste início do ano nós queremos focar, nosso olhar, fazer os nossos olhos ir ao encontro de Ti, Senhor. Nós queremos buscar, agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema desta manhã é Perguntas para 2021. Continuando a série Jesus, Nossa Esperança. Tá? Perguntas para 2021, esse tema eu busquei porque ao término de 2020, eu não conseguia fazer muitos planejamentos, eu não conseguia pensar em nada assim, né? A gente também estava aproximando da temporada do acampamento Shalom e eu estava com muita dificuldade de fazer um planejamento, assim, olha, como é que vai ser o Shalom online, né? Como é que vai ser? E também pensando assim na minha vida, um planejamento, também pensando no planejamento da igreja. A gente sabe como é difícil fazer um planejamento, né? Quando se tem a pandemia, né? A gente não tem essa experiência, né? Ano passado, a pandemia começou em março, então, dezembro para janeiro, a gente tinha feito um planejamento, que foi tudo por água abaixo, né? Mas a gente tinha feito, então, janeiro eu comecei tranquilo, pensando, esse ano vai ser assim, assim, assim. Esse ano, em dezembro, ano passado, em dezembro, eu não tinha, assim, uma perspectiva de que poderia ser feito, como que vai ser ano que vem e tal. Começou esse ano também, eu estava, assim, com muita incógnita na minha vida, com muitos pontos de interrogação. Eu acho que muita gente é assim, né? Será que vai voltar lá presencial? Como é que vai ser o culto? Como é que vai ser? Né? Vai ser presencial? Até quando, né? Bom, eu tive várias dessas inquietações, perguntas na minha vida. Eu creio que a maioria dos irmãos tiveram, ou estão tendo, né, muitas perguntas ainda. E agora, pensando nas perguntas, eu acho que a pergunta que não se cala e a pergunta que todo mundo está fazendo é quando que vai sair a vacina? Acho que essa é top número 1, né, sei lá, né? Que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo está ansiando. Quando que vai acontecer isso, né? Outra pergunta é quando que vai acabar a pandemia, né? Quando que nós vamos poder ficar sem máscara? Quando que nós vamos poder abraçar? Quando que nós vamos poder, né, encontrar com as pessoas? Final de ano foi muito difícil, né? Será que, vou encontrar com a família, não vou? Será que eu vou, não vou? O que eu vou fazer e tal, né? Então a gente está com várias perguntas. Outras perguntas é seguro ou não é, né? Será que eu vou contrair a doença ou não, né? Será que se eu for... Eu sou assim, né? Estou no mercado, aí eu vejo um corredor cheio de gente, não, esse corredor nem vou entrar. Já assim, né? Porque a gente fica pensando que aqui, ou será que eu vou contrair, né? Então, a gente já começa a fazer um monte de questionamento. Até quando que vai o distanciamento social? A gente fica nessa pergunta, né? Já cansado, quase um ano nisso, né? Sempre ouvindo falar de distanciamento social, sendo que a nossa mensagem é de unidade, de estarmos juntos, e de repente a gente tem que falar sobre distanciamento social, a gente fica nessa questão. Falei, Deus, até quando que nós vamos ficar nisso, né? Bom, e a pergunta que nós fazemos para esse ano é, como que vai ser o meu ano? Como será? O que eu vou fazer neste ano? Já pensaram? A gente nem consegue pensar, né, no que a gente vai fazer nesse ano. Os alunos vão pensar, será que vai ter aula presencial ou vai continuar online? É o que mais a gente escuta, né? A gente escuta muito também, né? E o culto presencial, né? Às vezes vem gente aqui na entrada perguntar, já começou o culto presencial aqui nessa igreja? Né? Outras perguntas será que eu vou ter emprego garantido esse ano, com tantas coisas que nós estamos escutando? A crise vai piorar, vai melhorar? Como é que vai ser, né?
Então a gente tem várias perguntas para esse ano. Eu elaborei algumas, talvez os irmãos tenham outras perguntas, né? Essas que foram algumas das quais eu fiquei pensando, né, na minha vida, nesse tempo, nesse intervalo do final do ano passado para esse ano, né? E aí eu fiquei pensando assim, Deus começou a incomodar meu coração, falando, Takashi, essas perguntas revelam quem você é. Eu falei, puxa, como assim? Essas perguntas revelam muitas das nossas características, ou dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Revelam falta de fé, revelam sentimento de, sei lá, né, insegurança. E aí a gente tem pregado desde o ano passado, Jesus, nossa esperança. E eu falei, Deus, o que adianta eu estou pregando sobre isso e fazendo um monte de perguntas assim? Não, é uma coisa incoerente? Então, eu comecei a meditar na palavra do Senhor, mas como é que é? O que está acontecendo? E Deus me levou a algumas passagens, eu gostaria de meditar alguns textos, né? Principalmente desse de João 14. E o que acontece no livro de João é um dos evangelhos que fala muito sobre o amor, né? Fala muito sobre a proximidade com o Pai. E eu queria voltar um pouco em João 13, né? A gente está no 14. João 13, ali, né, toda a passagem do livro de João, mostra os discípulos com João, né? Os discípulos com Jesus, ali, aprendendo muita coisa, os 3 anos e pouco, aprendendo com Jesus. E de repente, em João 13, Jesus começa a se despedir dos discípulos. É uma coisa muito, assim, diferente, né? Começa a acontecer, algo começa a acontecer. Essa despedida de Jesus, né? No início da festa da Páscoa ali, Jesus, né? Unge os pés dos discípulos ali, o traidor é indicado. Em João 13 acontece tudo isso. E esse sentimento de despedida, que é muito difícil, né? Porque os discípulos sentiam uma segurança com o mestre, né? Jesus ia lá, o povo ia atrás, né? Jesus dava a resposta certa, Jesus curava. Então, os discípulos estavam meio que na zona de conforto. E de repente, Jesus fala assim, olha, agora eu vou junto ao Pai, né? Eu vou, né, agora embora, né? Então, os discípulos ficaram com medo, né? Desse distanciamento, né, de Jesus. Começaram a ficar perturbados com isso. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, esse sentimento de, assim, de repente solidão, de repente distanciamento, né? Eu senti isso pela primeira vez aos meus 16 para 17 anos, mais ou menos, quando eu fui com 15 anos morar no Japão, mas eu estava com meu pai e minha irmã. Mas aí, com perto de 17 anos mais ou menos, eles foram embora. Eu fiquei morando sozinho lá, né? E naquela época, naquela primeira semana, naquele momento, quando eles foram, eu fiquei sozinho lá, eu achei demais. Um sentimento de liberdade ali, né? Muito bom agora, né? Ninguém vai ficar pegando no meu pé, né? Assim, tipo, eu tenho meu dinheiro, puxa, sentimento bom. Mas, depois de algumas semanas, caiu a ficha. Eu estava morando numa região que não tinha muitos brasileiros, assim, não tinha muitos amigos muito próximos, eu estava, né, poucos anos ali. E distante dos meus familiares, da minha família, não tinha ninguém perto ali. Tinha alguns primos que moravam bem ao norte do Japão, mas ali perto não tinha ninguém. E toda a minha família do outro lado do mundo, né? E eu falava, nossa, de repente no meu quarto, morando com mais umas 3 pessoas, que eu nem tinha muito contato, assim, também outros brasileiros que eu assim, tinha recém conhecido. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E se acontecer uma coisa comigo? E se eu ficar doente, né? Eu fiquei fazendo várias perguntas. Deus, e agora, né? Eu lembro que eu liguei para o meu amigo, assim, e tal. Falei, naquela época não tinha celular, não tinha redes sociais, não tinha nada, né? Um telefone que a gente... E aí a gente tinha que ir no orelhão, alguma coisa assim, né? Fala, puxa... E foi muito difícil. Então esse sentimento que os discípulos estavam acometidos agora, no capítulo 13. E no finalzinho do capítulo 13... Jesus então dá uma orientação para os discípulos. Será que vocês podem mudar? Porque acho que não... Uma orientação. Antes de Jesus partir, ele dá um mandamento, né? Acho que todo mundo conhece, João 13, 34, 35. Jesus fala assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
Um mandamento simples. Jesus, antes de, então, nos últimos momentos com ele dá essa orientação, esse mandamento para os discípulos. Olha, vocês amem uns aos outros, né? Assim como eu vos amei. Eles já aprenderam, vocês aprenderam comigo, vocês caminharam comigo, o que é o amor, né? Vocês viram o que é isso, ter compaixão pelas pessoas. Então agora vocês amem uns aos outros. Tipo assim, discípulos, vocês são em 12, se deem bem, né? Sem parceiro um do outro, cuidem um do outro e tal, né? Então se preocupem um com o outro ali, né? E Jesus fala isso. Só que os discípulos estavam, parece que acometidos com medo, né? E agora? Como assim o nosso mestre vai embora? Como é que é assim? Esse mandamento nem entrou no ouvido dos discípulos. Parece que nem né, eles nem prestaram atenção nesse mandamento, o último mandamento que Jesus deixou. Estavam só com medo. E aí, no final do capítulo 13, já começam as perguntas. Então a primeira pergunta está no final do capítulo 13, né? No final do capítulo 13, no 36 ao 38, depois que Jesus dá esse novo mandamento, já começa a primeira pergunta. Mas de quem? Do Simão Pedro. Mas tinha que ser o Pedro, né? O Pedro é aquele cara afobado. O Pedro é aquele cara que já quer tomar a frente, né? Ele tem essa característica. E essa pergunta de Pedro nos leva a entender uma falta de preparo, uma precipitação, né? Você pode perceber isso. O que acontece? No 36, no 13, 36... olha a pergunta de Pedro. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Aí Pedro, ainda insistente, replicou-lhe Pedro, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Puxa, mas que insistência, né? Por que não posso seguir-te agora? Eu darei a própria vida. Olha a pergunta de Pedro: por que não posso seguir-te agora? Mas Jesus está falando do novo mandamento, ameis uns aos outros, não é? Mas Pedro, assim, já queria assim, seguir a Jesus, falar: vou dar a própria vida. Aí, Jesus dá aquela resposta, né? Darás a vida por mim? Tipo assim, Pedro, eu te conheço, né? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Nossa, que resposta de Jesus, né? Que resposta. Então, o que a gente pode ver na pergunta de Pedro? A gente pode ver alguns sentimentos, algumas coisas que há no coração de Pedro, né? E a gente vê afobação, precipitação. A gente vê que Pedro não pensa direito, assim, não para pensar no que realmente Deus está querendo, no que Jesus está colocando ali naquele momento, o que iria acontecer. Pedro não, eu vou dar minha própria vida por ti. Jesus falou: não vai acontecer, Pedro, não vai ser assim tão fácil. E muitas vezes nós somos assim também, né? Começa o ano, Deus, Senhor, posso fazer isso, eu vou fazer isso e tal. E aqui, irmãos, a gente, além de fazer essas perguntas na hora, assim, precipitadamente, afobadamente para Deus, há um problema aqui. É a pergunta seguida de resposta. Vocês percebem, Pedro? Ele pergunta: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Aí ele já responde: darei minha vida por ti, já emenda. Muitas vezes a gente pergunta para Deus e já dá uma resposta, não é verdade? Senhor, será que eu posso viajar? Não, porque lá é muito bom. Já dá uma resposta imediata, assim, para Deus também, né? Como assim? Deus, eu sei que é bom, né? Então a gente parece que faz isso com Deus. Começa o ano assim, a gente quer submeter à vontade de Deus e pergunta para Deus, mas dá uma resposta na hora. Então Pedro é isso, né? A gente pode ver pergunta seguida de resposta. Esse é o nosso problema também. Irmãos, quantas vezes não tomamos decisões assim precipitadamente? Quantas vezes não estamos preparados, imaturos, inquietos, né? Deus fala: calma. Jesus fala: calma, Pedro, né? Não é agora, né? Eu até me lembro de um exemplo que uma pessoa queria viajar junto com o pastor Key para Israel, né? Não vou dizer o nome dessa pessoa para não expor, né? Mas assim, a pessoa tinha alguns filhos pequenos ainda, né? E o pastor Key naquele momento respondeu: olha, ainda não é seu momento. Falou assim para a pessoa, por causa que ela tinha os filhos pequenininhos ainda, né? Eu achei bem interessante, porque
acho que o interesse do pastor Key é que muita gente fosse viajar com ele, né? Poderia ter falado, não, vamos, aí você arranja um babá aí e tal, né? A pessoa podia ter falado, pastor Key, eu quero viajar com o senhor, eu já vou até ver um babá para minhas filhas. Podia até emendar uma resposta também. A pessoa não fez isso, né? Mas o pastor Key falou assim, olha, ainda não é seu momento. Tipo assim, respondeu assim. Então a gente vê, muitas vezes a gente quer uma decisão precipitada, assim, quer passar coisas na nossa vida antes do nosso tempo, e Pedro foi isso. Então essa primeira pergunta já nos remete muito à nossa vida também, né? E agora, Jesus percebendo essa afobação dos discípulos, essa preocupação dos discípulos, começa o capítulo 14 agora. Capítulo 14 começa com uma frase muito bonita de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Essa expressão não é muito falada na língua portuguesa hoje. Não se turbe o vosso coração. Né? O que é isso? Numa linguagem mais simples, eu achei assim, para de se sentir perturbados. Para com essa perturbação no coração. Por que vocês estão com o coração perturbados, né? Então Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus, calma, discípulos, fiquem tranquilos, calma lá, né? Aí Jesus continua, versículo 2, João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se os irmãos quiserem acompanhar na versão NVI também, na sua Bíblia, em casa também, se os irmãos quiserem, essa versão está na revista atualizada, que eu gostei bastante, mas os irmãos podem acompanhar aqui na transmissão, assim, na Data Show, ou na sua Bíblia, que é bem interessante, vocês podem ir marcando também, né, ali. E aí Jesus fala assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe ter dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabereis o caminho onde eu vou. Meus irmãos, nessa fala, não é um momento para que a gente entre em festa, glorificar a Deus. Puxa, que maravilha, o Senhor vai nos preparar lugar, que especial, que um sentimento de amor, que vitória que Jesus está fazendo para nós. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, mostra o caminho aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas, aonde nós vamos. Jesus está indicando aonde nós estamos indo em direção ao Pai. Aqui Jesus está mostrando a grandeza de Deus, a conexão de Jesus com o Pai. Essa grandeza, essa conexão que Jesus está indo junto ao Pai ali. Há uma conexão, uma grandeza, uma riqueza da glória. Jesus está escancarando os céus, né? E os discípulos ainda não estavam entendendo tudo isso que Jesus estava falando. Aqui nesse texto, de João 14, para os irmãos entenderem, fala mais ou menos 23 vezes a palavra Pai. Se vocês olharem, pelo menos na revista atualizada, na revista atualizada eu contei, fala mais ou menos 22 vezes Pai e uma vez Deus, né? Logo no começo, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Credes também em mim. Depois vai falar na casa de meu Pai. E depois no texto vai continuando falando, Jesus vai falar 23 vezes Pai, Pai, Pai. Vai repetir várias vezes, a gente vai perceber isso no texto. Por quê? Há essa riqueza, a conexão da grandeza, que Jesus e o Deus Pai eram um só, né? Eles eram um. E os discípulos, Jesus queria que eles entendessem isso. Mas infelizmente, irmãos, onde que está a cabeça dos discípulos? Logo que Jesus fala isso, vem a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é de Tomé. Quem foi Tomé? O Tomé foi aquele incrédulo, né? Depois que Jesus, né, ressuscitou, tal, ele apareceu, e o Tomé teve que ver a mão de Jesus, ali o furo, Jesus, né, ali, Tomé é aquele cara que, uma pessoa que sentia insegurança, né, ele precisava ver, e aqui Tomé diz, Senhor, não saberemos onde vais, como saber o caminho? Tinha que ser Tomé mesmo, né? Jesus está mostrando a riqueza da glória, a grandeza, onde é o Pai, nos lugares celestiais, e a mente de Tomé ainda estava aqui, ó, Senhor, não sabemos onde vais, como saber o caminho? Muitas vezes, irmãos, nós estamos que nem Tomé, né? Começa o ano de 2021, a gente não tem chão realmente, e a gente está preocupado com os detalhes ainda, né? E Jesus está mostrando que nós, os crentes, firmes em Jesus, junto ao Pai, estamos num outro patamar, vendo outras coisas, Jesus quer nos mostrar outra dimensão. E a gente está perguntando, como é que será que vai ser o ano de 2021? Como que eu vou saber o caminho?
meus irmãos, Jesus responde com a resposta, uma das respostas mais completas da Bíblia. A resposta de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É essa a resposta de Jesus para Tomé. Eu acho que aqui a gente não precisa nem muitos comentários, porque a resposta é tão clara, tão firme, tão contundente, que em uma pregação nós podemos encerrar aqui, porque Jesus abriu todo nosso entendimento de quem Ele é. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez Ele usa a expressão Pai. Se vocês irmãos quiserem, podem ir contando quantas vezes Jesus está falando do Pai aqui, né? Acho que aqui é a segunda vez. Essa segunda pergunta de Tomé. Quantos de nós não estamos fazendo essa pergunta? Mesmo a gente falando, Jesus traz a nossa esperança e tal, e quando a gente entra, vira o ano, o calendário, né? A Grace bem disse, a virada de um calendário não é só, né? Mas é um momento de uma mudança mesmo, né? E a gente vai mudar e começa a fazer as mesmas perguntas do ano passado. O que está acontecendo conosco, né? E Jesus, Ele deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, aqui poderia ter encerrado qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de pergunta, e os irmãos, os discípulos entenderem de fato o que Jesus estava querendo mostrar a eles, o que Jesus estava querendo fazer com que os discípulos tivessem todo o entendimento. Mas, infelizmente, vem a terceira pergunta aqui ainda. Vem a terceira pergunta, continuando o texto aqui, nessa mensagem um pouco expositiva, né? Continuando o texto, vem a terceira pergunta aqui, que me incomodou bastante também, né? Nós vamos indo no versículo 7 agora, e Jesus continua: se vós tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai, né? Se vós me tivesseis conhecido, né? Conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus fala isso, né? E tudo bem, os discípulos poderiam ter ficado quietos. Puxa, realmente, né? A gente podia ter aproveitado esses 3 anos e meio, poderia ter conhecido mais Jesus de perto mesmo, né? Dessa ligação dele, né? Jesus com o Pai, prestar mais atenção. Mas os discípulos, nesse momento, estavam com tantas preocupações, porque o mestre estava despedindo. E a preocupação de Felipe, ele faz uma pergunta bem diferente agora. Que não é bem uma pergunta, né? Mas é uma colocação. Felipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. No versículo 7, Jesus tinha acabado de falar isso, né? Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o Pai, ao meu Pai. E o Felipe ainda fala, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Irmãos, Felipe era um discípulo que apareceu muito pouco. Ele era muito assim, discreto, né? Vamos dizer assim. Ele não era muito de falar. Ele apareceu na multiplicação dos pães um pouco ali, em alguns outros momentos, mas aqui ele levanta numa inquietação e faz essa colocação: mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? E quantas vezes a gente faz isso também, né? A gente faz uma pergunta, alguma coisa, uma colocação para Deus, e às vezes também uma ordem para Deus, né? Aqui Felipe fez tipo uma ordem, né? E isso nos basta. Como assim? Felipe, você é o discípulo, você não é o mestre. Ele está dizendo: Senhor, Jesus, isso nos basta. Mostra-nos, Pai, isso nos basta. Puxa, o que é isso? Então, aqui Jesus, a gente continua no texto, Jesus dá uma bronca em Felipe, né? Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo que eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vem a mim, vem ao Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Que ralo, né? Que bronca que Jesus deu para Felipe. Então, uma dica, irmão, você não faz essa pergunta para Deus, né? Não faça esse tipo de pergunta para Deus, né? Essa colocação tem que ser com muita humildade, assim, né? Deus, por favor, né? Se puder mostrar, né? Uma coisa assim, Deus com muito carinho vai falar: olha, filho, vou te mostrar, né? Mas aqui Jesus deu uma bronca assim, né, para Felipe. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Jesus ficou indignado. Eu estou andando direto com vocês.
você não tem me conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Se você está comigo, você está vendo o Pai. Como você está falando, mostra-nos o Pai. Felipe, o que é isso? Né? Irmãos, aqui nós percebemos a falta de visão. Falta de visão de Felipe. Felipe estava andando todos os dias com Jesus e não enxergava que era Deus. Falta-lhe visão. Falta visão na nossa vida. Deus está mostrando o caminho, a gente não está enxergando, a gente está orando. Deus, mostra-me o caminho esse ano, isso me basta. Mas Jesus está mostrando todo o caminho, preparando todas as coisas. Deus tem guardado todas as coisas, não tem o que temer. A gente não tem o que temer do corona, da morte, de todas as coisas, a gente não tem o que temer, porque Jesus está nos mostrando, mas a gente está reclamando para Deus alguma coisa. Jesus mostra qual emprego que eu vou ter que ir, e isso me basta. Como assim? Você está mandando Jesus mostrar um emprego? Né? Como é que é isso? Então, irmãos, aqui a terceira pergunta mostra realmente muitas coisas da nossa vida também, né, de Felipe. Irmãos, Deus quer abrir a nossa visão para esse ano. Deus quer abrir as nossas mentes. O Espírito Santo de Deus quer entrar na nossa vida e mostrar algo para a nossa vida que nós não estamos enxergando. Deus não quer fazer de nós Felipe. Deus não quer fazer de nós um Tomé, né, ou um Pedro. Deus quer levantar servos do Senhor, moldados, diferentes, que estão ouvindo o mandamento do Senhor. E qual é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros. À medida que nós vamos amando uns aos outros, vai abrindo a visão. Mas ainda o texto continua, irmãos, e não acabou a pergunta, né? Poderia ter encerrado aqui as perguntas, mas eu continuei lendo, e ainda tem mais uma pergunta que é bem interessante também. Eu gostaria de continuar lendo o texto de João 14, porque é bem interessante, porque Jesus está explicando essa relação, desse questionamento de Felipe, Jesus não deixou barato. Aí ele pega e fala, não, vamos parar aqui, deixa eu fazer toda uma explicação teológica, de um apanhado desses 3 anos, porque vocês não entenderam. Então Jesus vai começar a falar de tudo que Jesus vem falando no seu ministério, que os discípulos não entenderam. Então começa no versículo 10. Depois que Felipe faz essa pergunta, então Jesus começa respondendo aqui. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Crê-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. E aí chega num versículo muito bonito também. E tudo quanto pedirdes ao meu nome, em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Até aqui Jesus vem falando dessa ligação do Pai, que nós também podemos nos conectar a isso. E Jesus fala assim, vocês também, tudo que pedis em meu nome, eu vou fazer também, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus continua ainda no versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui, Jesus explica toda essa ligação que há entre Ele, Deus e nós. O Espírito Santo agora em nós, habitando, né? Agora Jesus esclareceu toda essa questão. Eu acho que agora os discípulos poderiam ficar mais confiantes. Agora os discípulos poderiam ficar, olha, agora Jesus, entendemos o que é isso. Agora Jesus, pode ficar tranquilo, eu sei que o Senhor não vai nos abandonar, não vai ter um distanciamento, o Senhor vai estar conosco sim. Nossa, Jesus, pode ir tranquilo. Foi o que aconteceu? Continuando o texto, não foi o que aconteceu, né? Infelizmente ainda não. Né? No versículo 21, tem uma das passagens mais, também, nesse texto está recheado,
de textos bonitos, mas também tem um texto bonito que também em cima dessa tem uma música bem bonita, né? Que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que lindo esse texto, que maravilha esse texto, de uma relação do Pai, né, do Espírito Santo conosco, e a gente pode confiar, e a gente pode viver, né, em amor, né, em glórias e glórias a Ele. Mas aí a quarta pergunta aqui é, Judas, não Iscariotes, né, o Judas, que é também chamado de Tadeu, o outro discípulo, Judas, não Iscariotes, pergunta: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Peraí, quando eu li esse texto, eu não estou questionando, que Judas está perguntando aqui? Que raio de pergunta é essa? De onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Procurei uma outra versão que diz assim: o que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Que houve, Senhor? Tipo, Deus, Jesus, é como se Judas estivesse perguntando: Jesus, o que está acontecendo? Por que o Senhor mudou? Vai manifestar a nós e não ao mundo? Tipo assim, será que nós somos, né, ultra, mega, power especiais de discípulo? Não. Olha a pergunta do Judas. Pergunta fora do contexto, irmãos. Essa pergunta nos leva a entender a falta de entendimento, o equívoco. Parece que quando Deus está falando conosco, nós entendemos outra coisa, né? O que a gente pode entender quando diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Bom, irmãos, para aqueles que têm um coração, assim, querem uma bênção, fala assim: olha, Deus vai manifestar a mim, porque, nossa, eu sou muito especial. Foi isso que parece que Judas entendeu, né? O que chama mais atenção nesse texto? O que deveria chamar mais atenção nesse texto? Jesus, a gente pode ver na resposta de Jesus. Judas, você não me entendeu. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Não respondeu nada do que Judas perguntou. Jesus não respondeu nada, porque acho que não dava para responder. Tipo, Judas, como é que eu vou responder isso? Né? Quem disse que eu não vou manifestar ao mundo? Eu vou manifestar ao mundo, que quem guardar as minhas palavras, eu vou manifestar a todo mundo que guardar as minhas palavras. Quem disse? Como você tira da minha boca? Eu não disse nada disso, que eu não vou manifestar, só vai manifestar a vocês. Né? Então, tipo, Jesus não respondeu nada do que Judas perguntou. Jesus falou assim: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Bem, irmãos, estamos correndo com o texto aqui, e a gente já viu as 4 perguntas desse texto. E, irmãos, continuando o texto, Jesus faz então um desfecho desse texto de uma forma impressionante. Agora, para que eles possam entender de fato, Jesus explica todo este processo. Então, no versículo 24, Jesus continua, fala assim: quem me ama, quem não me ama e não guarda as minhas palavras, e as palavras que está ouvindo, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, agora o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então Jesus fala assim: olha, calma, discípulos, vocês não estão entendendo ainda, mas vai vir o Espírito Santo de Deus, né, que desceu em Atos ali, e ele vai fazer com que lembre de todas as coisas e ensinar todas as coisas, e é o Espírito Santo que habita em nós hoje, que vai fazer com que a gente lembre de todas as coisas esse ano, de que tudo que nós aprendemos, alguns mais de 20 anos na igreja, alguns 30 anos, mas o Espírito Santo descendo vai mostrar todas as coisas e vai fazer lembrar de tudo que Jesus tem dito para a nossa vida. E é um texto muito lindo que Jesus fala aqui: deixe-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não vou-la como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa palavra eu achei demais. Nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração e nem atemorize. Né? Jesus, ele termina assim. Jesus mostra essa grandeza dessa relação
dele com o Pai, várias vezes falando Pai, Pai, né? Eu vou junto ao Pai, o Pai que enviará meu nome. E ele fala assim, olha, vocês precisam entender isso, confie agora, o Espírito Santo vai estar, então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, o que as perguntas dos discípulos revelam? A gente vê as perguntas dos discípulos avaliando agora, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Judas, não Iscariote, disse, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Olha as perguntas que estão fazendo no momento de muita importância, que Jesus achava assim, puxa, eu já fiz tudo com os discípulos, agora eles já entendem tudo, mas não, né? Ainda não estava entendendo. Olha as perguntas, né? E o que essas perguntas revelam? Que realmente eles ainda não estavam entendendo a relação de Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Por 23 vezes Jesus teve que falar dessa relação dele com o Pai. A gente percebe também que em todo tempo os discípulos mudam o foco com perguntas nada a ver. Jesus querendo falar, olha, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, né? Eu vou junto ao Pai. E a pergunta nada a ver, tipo assim, né? Então parece que os discípulos toda hora estavam mudando o foco. Sabe aquela história de um professor, né, tá explicando a matéria, e um aluno, aquele que se acha assim, né, sempre faz aquela pergunta, mas uma pergunta nada a ver com o que é o foco da matéria. Já viu isso, né? Acontece, né? A pergunta até é boa, mas nada a ver com o foco, com o cerne da questão, né? E todo mundo fala, para que fazer essa pergunta? Nada a ver, né? E parece que os discípulos aqui, né? Umas perguntas, tipo, como assim? E as perguntas que eu percebi aqui dos discípulos, são perguntas pensando só em si. Não percebe nas perguntas aqui? Como eu vou saber? Eu vou saber o caminho. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas, tipo assim, pergunta só para si. Que perguntas nós vamos fazer em 2021? Perguntas do tipo, puxa, Deus, será que fulano está bem? Preocupado com o próximo, cumprindo esse mandamento de Jesus. Pergunta do tipo, puxa, como é que será que os nossos idosos estão? Como é que será que Manaus está? O crente está preocupado. Deus, como é que está? Que pergunta que nós estamos fazendo? Que inquietação que Jesus tem feito na nossa vida? Que colocação que Jesus tem feito na nossa igreja? Que o Espírito Santo está revelando o que para nós nos dias de hoje, né? Então os discípulos pensando somente em si. Não entenderam o mandamento de Jesus. Não estavam entendendo o poder, a grandeza do Pai. Jesus está falando, olha, abrindo os céus, a grandeza do Pai, e os discípulos não estavam entendendo. No final, Jesus fala assim, deixa-vos a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. Deixa-vos a minha paz vos dou. Você está querendo buscar a paz? Tem que ser de Jesus. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. É uma palavra fantástica, Jesus falando, a minha paz vos dou. E nessa manhã, Jesus quer dar essa paz, a paz que Ele pode dar. Ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, irmãos, eu gostaria de finalizar com um comparativo das perguntas de Paulo, as perguntas dos discípulos, né, aqui em João 14, com umas perguntas de Paulo em Romanos 8, 31 a 39. Porque que tipo de pergunta então, Takashi, que, pastor, como é que eu vou fazer, que tipo de pergunta que eu devo fazer para Deus? Fica essa pergunta, né? Eu fazer, mas Deus, e que pergunta que eu vou fazer para esse ano, né? Então eu vou deixar algumas dicas aqui, que é a pergunta de Paulo em Romanos 8, 31 a 39. E os irmãos do louvor, por favor, eu gostaria que já se preparasse aqui. Nós vamos ter um tempo de reflexão daqui a pouquinho. Paulo nos traz algumas perguntas também, mas totalmente diferentes agora. Que pergunta que nós vamos fazer para Jesus, para Deus neste ano de 2021? Paulo faz outras perguntas aqui. Em Romanos 8, 31 a 39, Paulo está falando também dessa grandeza de Cristo, dessa obra de Cristo para nós. Paulo vem falando no livro de Romanos, desde o capítulo 5, 6, 7, 8, da obra redentora de Cristo. E no 31 ele diz assim, os irmãos puderem abrir em Romanos 8, 31 a 39. Tem umas perguntas que Paulo tem feito aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que significa? De todas as coisas que Paulo está falando, da obra de Cristo. O que nós vamos falar a respeito disso? Aí vem a primeira pergunta.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo continua: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Né? Não nos dará graciosamente todas as coisas? A graça de Jesus, o amor de Jesus, né? A pergunta de Paulo, e Paulo já faz uma resposta contundente, coloca a firmeza, né? de uma convicção forte. A terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. A quarta pergunta: quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, Ele ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta que me bateu forte. Nos momentos que a gente está com muita incerteza, a gente está ouvindo cada vez mais pessoas que estão sendo contaminadas, alguns têm estado grave, outros estão se perdendo, e a gente fica com medo: e se acontecer conosco? E se acontecer com alguém próximo meu? E a pergunta que Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São essas perguntas que Paulo nos coloca nessa manhã que nós precisamos fazer para Jesus. Convicção para o próximo. Nós chegamos no nosso próximo: irmão, fica tranquilo. Quem vai separar? Pode ficar tranquilo, ninguém vai separar do amor de Cristo. Fica tranquilo. Jesus está nos levantando filhos e filhas, homens e mulheres que têm essa convicção. Não perguntas que nos mostram fraqueza, distanciamento, perguntas que nos levam as coisas distantes de Deus, mas coisas presentes. Eu gostaria de termos essa reflexão nessa manhã. Se os irmãos puderem curvar as cabeças, e os irmãos que estão em casa também pudessem curvar as cabeças, nós vamos estar meditando nessa palavra que Deus tem falado hoje. E nós queremos estar entendendo quem é Jesus para nós. Hoje nós conhecemos em quem nós podemos confiar, em quem nós vamos confiar no ano de 2021. E nós não vamos fazer essas perguntas mais para Jesus, né? Eu tenho feito muitas dessas perguntas. Eu falei: Jesus, não posso mais fazer esse tipo de pergunta. Jesus quer nos levantar nesse dia, para esse ano. E essa manhã nós cantamos uma canção que fala sobre isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca vai nos deixar. Ele nunca vai nos deixar. Os discípulos estavam com medo: ai, Senhor, o Senhor vai nos deixar. Não, não vai nos deixar. Em teus braços é o meu descanso. Jesus fala: vem em meus braços, é o meu descanso. Vamos cantar essa canção. O Ministério de Louvor vai cantar aqui. Enquanto o grupo canta, eu gostaria que você pudesse estar meditando nessa palavra que Deus tem falado ao seu coração nessa manhã. Que Deus possa levantar, firmar as dúvidas. O Espírito Santo possa envolver com essa promessa que Jesus vem falando, sobre que o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Essa manhã o Espírito Santo quer falar ao seu coração. E Ele quer dar a paz que Ele quer dar, não a paz que o mundo dá. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Feche seus olhos, medite nesta palavra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Cantar novamente seguro, estou nos braços. Posso Seguro confiar estou somente nos no braços daquele que Jesus. nunca me deixou. Aleluia, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Quando eu passar pelo vale, vou saber que posso confiar em Ti, Jesus. Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare com todo o seu coração, em teus braços, Jesus. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu Senhor, nessa manhã, nós queremos descansar em Ti, Jesus. Oh, Pai, tanta inquietação no nosso coração. Oh, Jesus, manifesta o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Neste ano de 2021, possamos ser pessoas que vão escutar a Tua voz, cumprir os Teus mandamentos. Oh, Jesus, desperta a nossa vida, desperta o nosso coração. Oh, Pai, se há alguma voz que tem dito e nós já não somos nada, voz contrária, voz de confusão, nós queremos repreender. Nós pedimos, Pai, que Tu possa encher as nossas vidas com a Tua palavra, com o Teu querer, com o toque realmente do Teu Santo Espírito. Assim como a palavra de Paulo, Deus, possamos ter perguntas, coisas na nossa vida de convicção. Oh, Deus, enche, Pai, cada vez mais com a Tua palavra. Deus, nos dá também amor um pelos outros. Como tem sido difícil nesse distanciamento, isolamento, nós começamos a pensar em nós mesmos, esquecemos do próximo. Jesus, nos ajuda, Senhor, a olhar mais, Senhor, para as pessoas, a cumprir o Teu mandamento, Deus. E assim, Deus,
Vamos saber que nós amamos realmente de fato o Senhor. Deus, levanta essa igreja como uma igreja verdadeira. É o que nós entregamos agradecendo que Jesus Cristo possa realmente ser a nossa esperança. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Só para dirigente.